Irmãos, vamos orar. Pai querido, nós rogamos que Tua graça seja sobre nós esta noite, nos dirija, auxilia-nos com o Teu Espírito para compreendermos as verdades do Evangelho e da vida cristã para a nossa edificação. É o que nós rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. O Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, no capítulo 4, verso 13 e 14, diz assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós pensamos em termos da pregação puritana, nós devemos ter em mente o que Jesus diz aqui. Hoje nós não vamos ter projeção, nós tivemos um problema técnico com a nossa internet, ela só retornou agora, finalzinho da tarde, eu não tive tempo de concluir os slides para projeção. Mas o que aconteceu no período puritano é que eles vinham da igreja anglicana, aonde não havia pregação das Escrituras, havia uma leitura da homilia. Essa leitura, ela consistia simplesmente em ler temas referentes a situações morais, ou um feriado, por exemplo, Natal, alguma situação assim. O bispo enviava esse documento às igrejas, os pastores liam para a igreja. Então havia uma grande fome pela palavra. E quando a pregação puritana surgiu, foi saciada essa fome, essa necessidade, e as almas foram alimentadas. Falando então um pouquinho sobre pastores e mestres, William Perkins, o puritano, diz assim: todo verdadeiro ministro é um duplo intérprete. O intérprete de Deus para as pessoas, ao pregar para elas de Deus, e o intérprete das pessoas para Deus, expondo em aberto suas vontades, confessando seus pecados e rogando por perdão. Aqui a gente tem que parar um pouquinho. O que William Perkins está falando não é aquela situação católico-romana do padre ser o intercessor entre o povo e Deus. O pastor não faz essa tarefa. Senão, como? Um pastor preocupado com o rebanho, com a igreja, ele vai fazer a exegese da igreja. O que significa? Interpretar as situações, as lutas, as motivações. Por ocasião da perca do filho do diácono Filipe e da irmã Núbia, quando ela perdeu a criança que estava sendo gestada, eu preguei na manhã de domingo aqui um sermão com que diz respeito à perca de entes queridos. É uma interpretação da necessidade da igreja, e essa necessidade então é levada diante de Deus pelo pastor com a igreja. Então a situação de análise da situação, o que está acontecendo? Nós vamos ter eleição de oficiais agora, então o pastor vai pregar sobre este tema, a leitura das necessidades. Então assim ele se faz como que levando a Deus a situação da igreja e respondendo à igreja pela pregação da palavra. Essa deve ser a função, a tarefa do pastor. Joe Owen disse o seguinte: o primeiro e principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra. Então, o que Joe Owen diz é aquilo que caracterizava os pastores puritanos. O primeiro e principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra. O pastor deve ter como princípio básico de que ele deve conduzir a igreja ao conhecimento das Escrituras, das verdades ali reveladas. Atos, capítulo 6, o verso 4, vamos ler. Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, o capítulo 6, o verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
após terem designado homens que seriam eleitos diáconos, o que é que os apóstolos apresentam como uma preposição para a tarefa deles? A prerrogativa é orar e dar-se ao ministério da palavra. Então, o que Owen declara é que alimentar o rebanho pela pregação de forma diligente é a primeira tarefa e principal dever de um pastor. Também eles eram conhecidos como médicos da alma. Isaías, capítulo 50, verso 4, vamos fazer a leitura. O profeta Isaías, capítulo 50, o verso 4. Quem encontrar pode ler esse verso, por favor. Isaías, o capítulo 50, o verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Então o profeta Isaías declara que Deus deu a ele língua de eruditos para que ele saiba dizer boa palavra ao cansado. Então o pastor deve ter essa capacidade de instruir as pessoas em aflição para que elas tenham descanso, sossego. No feriado, agora, 8 horas da manhã, telefone a uma pessoa desesperada, disse: pastor, estou com as malas na porta indo embora de casa. Estou largando o meu esposo e estou indo de volta para a casa dos meus pais. Bom, feriado, que coincidentemente caiu também na folga pastoral. É difícil ter um feriado que eu possa experimentar dele, porque eu não tenho folga nos feriados. Aí folga pastoral com feriado deu tudo certo, né? Então eu ainda estava lá com a família, ainda em casa, e aí me vi falando: o que eu vou fazer? O que eu falo? O que eu vou instruir? O que eu vou dizer para essa pessoa? Não vai? Aí depois fico em casa, chego aqui com o olho roxo e falo: se eu não disse para sair de casa, o marido me bateu. Ou eu digo: vai embora. E aí depois o marido casa com outra e constitui família, e ela fala assim: olha aí, ó, o senhor me disse para ir embora, meu marido agora é feliz com outra família. Então não é simplesmente dizer o que fazer. É preciso ter palavras que possam sarar o cansado. As pessoas estão cansadas das situações pecaminosas nas quais nós nos envolvemos. A Bíblia diz que nós nos envolvemos em muitas estultícias. Então, essas situações precisam ser tratadas. Os puritanos, então, estabeleceram o que eram denominados centros de aconselhamento. Os pastores se tornaram acessíveis ao povo e davam palavras bíblicas para instruir, tratavam casos de consciência, a fim de que eles pudessem tomar decisões para a resolução de seus problemas. Richard Sibbers disse o seguinte: jovem, se você quiser fazer o bem, então deverá pregar o evangelho da graça gratuita de Deus em Cristo Jesus. Ele disse isso a Thomas Goodwin. Então, o que Richard Sibbers declara é que se aquela pessoa quer fazer o bem, e ele vai se tornar então um grande puritano, ele deve pregar o evangelho da graça gratuita de Deus em Jesus Cristo. Domingo à noite nós falamos um pouquinho disso, dessa eleição em Cristo, na pessoa de Cristo. Hoje Cristo não é interessante, liga a televisão nesses programas evangélicos de TV e você vai perceber que o nome de Jesus não aparece. E quando aparece é um pretexto para pedir dinheiro, para prometer alguma coisa, mas dificilmente você vai ver associado ao nome dele o termo pecado, arrependimento, condenação, arrependimento, a ideia de que a pessoa precisa sentir que não é arrependido, que vive em pecado, que está condenado. Jesus é a resposta e ele conduz ao arrependimento. Esse ciclo, ele está ausente. Jesus, então, ele serve para dar carro novo, casa nova, resolver problema de casamento, problema de conta bancária, mas ele não é aquilo que João Batista declarou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira mais nada, ele tira o pecado. E aí não há essa ideia de que Jesus seja a solução. E quando Richard Sibbes fala a Thomas Goodwin que para promover o bem ele deve pregar o evangelho da graça gratuita
de Deus em Cristo Jesus. Thomas Fuller, outro puritano, declarou sobre a pregação o seguinte: sobre a popularidade das pregações de Henry Smith, pessoas de boa qualidade traziam seus próprios bancos com elas, quero dizer, suas pernas, para ficar em pé nos corredores. Então, um puritano chamado Henry Smith, quando pregava, a igreja ficava cheia. E aí esse outro puritano, Thomas Fuller, declara que pessoas de bem, pessoas que eram pessoas notórias na comunidade, traziam seus próprios bancos. Sabe qual era o banco delas? As pernas. E assistiam o culto em pé. Hoje, com um banco confortável, o crente já não vem, né? Se tiver que assistir um culto em pé, você já imaginou? Vai embora todo mundo. Então ele declara assim, eles traziam seus próprios bancos. Sabe quais eram os bancos? Aí, quando você termina de ler, você fez as pernas. E assistiam em pé. Mas não desistiam de estar ali. Vocês já tiveram a oportunidade de ver aí o Pentecostes, que a Igreja Católica Romana, o movimento carismático, promove agora no mês de maio aqui em Brasília? Você chega lá, tem 20 mil, 15 mil pessoas em pé. E aí você vê algumas pessoas carregando bancos. Você chega no Centro Taguatinga, eles descem no metrô e vão a pé. Eu acho que dá 1,5 km, 2 km. Alguns carregam bancos de plástico, de madeira. Mas você vê que a grande maioria vai ficar em pé ali, ouvindo. Muita idolatria, muita heresia, muita baboseira. E ele declara que as pessoas ouviam o sermão em pé, porque elas sentiam-se gratificadas em estar sendo ensinadas e alimentadas. George Walker, outro puritano, declara, descrevendo como as pessoas em seu distrito nativo assistiam às pregações: estão prontas e dispostas a correr muitas milhas para ouvir sermões. Quando não os têm em casa, e põem de lado toda a preocupação com o lucro, deixando seus labores e trabalhos em dias de semana para frequentar reuniões públicas para a profecia e exposição da palavra de Deus. Eu lembrei de uma história de um pastor que assumiu uma pequena congregação lá no interior do Amazonas. E ele então abriu a igreja um dia de manhã e chovia muito. E no Amazonas, quando chove, é chuva mesmo. Aí ele abriu e ninguém apareceu. Quando estava assim na hora de começar, chegou uma irmã, só uma senhora. Ele abriu a Bíblia e falou assim: vamos sentar aqui, irmã, no banco mesmo? Eu vou ler um salmo, a gente faz uma oração e vai embora para casa. Diz que ela olhou para ele e falou assim: pastor, eu não andei 3 quilômetros de barco e 8 quilômetros a pé na selva para chegar aqui, o senhor ler um salmo, fazer uma oração e mandar embora para casa. Com isso ele se pôs em pé, pregou, cantou, orou, adorou a Deus e teve culto. Então o que o puritano registra aqui é algo semelhante, que as pessoas andavam muitas milhas para ouvir sermões, colocavam de lado toda a preocupação com lucro, deixando seus labores e trabalhos em dias de semana para frequentar reuniões públicas para a profecia e exposição da palavra de Deus. Então, as pessoas tinham interesse. Eu fico vendo como as coisas divinas se colocaram a último plano. Tudo vem antes. Tudo está antes. As coisas estão ficando para depois. E Deus então vai sendo esquecido, não é priorizado, e se esquecem do ensino bíblico, amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, quanto à primazia da pregação, John Preston, outro puritano, disse: não há um sermão que, sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno. A ideia puritana sobre a pregação é que a pregação chama os eleitos para Deus e condena os ímpios, os tornando indesculpáveis. Então o ministro tem uma função dupla: chamar os eleitos para o reino dos céus e dispensar os ímpios para o inferno. No início do ministério eu tinha muita preocupação com isso. Eu achava que quando eu pregasse todo domingo ia ter conversão. Eu descobri que quando gente rejeita, também eu estou cumprindo meu papel de emissário de Deus, porque Ele tanto salva como condena. Ele faz os dois. Deus salva e Deus condena.
Então, quando a pessoa rejeita a palavra, quando rejeita a voz de Deus, ela está se colocando na situação de quem está condenada. Então, ela é rejeitada. Richard Baxter disse o seguinte: não é coisa pequena ficar em pé diante de uma congregação e dirigir uma mensagem de salvação ou condenação, como sendo do Deus vivo, no nome do nosso Redentor. Não é coisa fácil falar tão claro que o ignorante nos possa entender, e tão seriamente que os corações mais desfalecidos nos possam sentir, e tão convincentemente que críticos contraditórios possam ser silenciados. O que Richard Baxter levanta é a situação dupla. Primeiro, o ministro que se encontra numa situação muito difícil de levar a mensagem de salvação e de condenação. E isso ele faz levando o nome de Deus. O pregador, ele precisa estar tão imbuído de anunciar a palavra de Deus que ele possa começar dizendo: assim diz o Senhor. Às vezes você fica, eu ouço alguns sermões às vezes e fico dizendo assim: olha, Deus nunca disse isso. Deus nunca falou isso. E você vê que aquela pessoa está falando de si, do que ele pensa, do que ele acha. Mas o que Deus está dizendo? Outro puritano, John Colton, diz o seguinte, falando sobre ele, Roger Clapp, diz o seguinte: Sr. Colton prega com tal autoridade, demonstração e vida. Penso que quando prega de um profeta ou apóstolo, eu não ouço a ele, ouço aquele mesmo profeta e apóstolo. Sim, ouço o Senhor Jesus Cristo falando em meu coração. Roger Clapp, falando sobre a pregação de John Colton, ele diz assim: quando ele falava de um apóstolo ou de um profeta, eu ouvi o próprio apóstolo e o próprio profeta falando, o próprio Cristo falando a nós. O pregador precisa ter essa capacidade de pegar as Escrituras e trazê-la de forma vívida à igreja. Quando a Bíblia não é pregada, ela se torna só um pretexto. Então, quantas vezes eu já não vi isso? Lê-se um versículo bíblico, um trecho até maior, e esquece a Bíblia e vai passear em todo lugar. Fala de tudo. Mas é tão agradável quando a gente sai da igreja falando assim: olha, agora aquele trecho me é tão comum, tão propício, que eu conheço em profundidade o que ele significa, a aplicação dele na minha vida cristã, as verdades que estão ali embutidas. E isso é o papel do pregador, trazer isso para a igreja. Bom, na época dos puritanos, John Hopper registra o seguinte: em 311 clérigos, os pastores anglicanos, 171 não podia recitar os 10 mandamentos. Eu acho que um dos primeiros textos que um cristão aprende é os 10 mandamentos, né? Lutero também falou isso. Lutero disse que quando ele se reformou e ele saiu nas ruas da Alemanha andando, que ele vivia no monastério. Ele era um monge, ele não saía do monastério, vivia lá recluso. Então, quando ele se reforma, ele sai para fora. E aí diz que andando na rua, ele ficou assim assustado com a ignorância do povo, não sabia o Pai Nosso, o credo, os 10 mandamentos. E aqui a igreja anglicana entrou na mesma situação. Olha, 171 de 311 pastores não conseguiam recitar os 10 mandamentos. Eu acho que se a gente chamar alguns também, acho que não chega no 4º mandamento, né? É terrível isso. 33 não sabiam onde encontrá-lo. Onde está? Está lá em Isaías. Olha Jeremias. Não, outro, Mateus, acho que eu vi em Mateus. Aí corria lá em Mateus, é um desespero louco, não sabiam que estava em Êxodo, o capítulo 20. 30 não sabiam dizer onde aparece o Pai Nosso na Bíblia. Olha, eu acho que eu já li lá em Josué. Não, já vi em Apocalipse. Aí não sabiam dizer onde estava o Pai Nosso. 27 pastores não sabiam quem era o autor do Pai Nosso. Quem orou o Pai Nosso? Aí o pastor veio e falou assim: eu não sei não, sei que está na Bíblia lá. Ele não sabia que Jesus é o autor do Pai Nosso.
10 não sabiam recitar o Pai Nosso. É triste. Então, o nível bíblico dos pastores anglicanos era algo assim lastimável. Isso então refletiu na vida dos crentes, na pregação, no ensino na igreja. A igreja literalmente tinha ido assim por um buraco. E os puritanos então começaram a resgatar isso, a transformar essa realidade para uma outra realidade. E aí eles então começam isso com preparação e esforço. Primeiro eles iniciam as universidades para formar os pastores e capacitá-los a estarem ensinando, ou seja, a profetizar e fazer as profetizações, o ensino. Então eles desenvolvem essa capacidade. O que diz respeito a essa preparação e esforço? William Cartwright, o pai do presbiterianismo inglês, diz o seguinte: que haja, se possível, todo domingo 2 sermões, e que aqueles que o pregam sempre empenhem-se por se manterem dentro de 1 hora, especialmente nos dias de semana. Então ele fala, olha, o pastor tem que se preparar. Não é a ideia de subir e começar a falar. Você já viu a expressão comum é encher linguiça? Vocês já viram isso? Ele fica lá falando, sabe o que está falando. E fica ali. Então prepare-se e fica dentro de 1 hora. Não é difícil pregar muito, é fácil. Mas pregar pouco é muito difícil. É uma tarefa assim, vocês não sabem quão complicado é expor uma verdade num tempo menor. Colton Mather disse assim: seus sermões, falando acerca de John Mather, seus sermões cheiram a lamparina. A lamparina era a lâmpada, a iluminação da época. Então, acerca desse outro puritano, ele diz assim: quando ele pegava os sermões, os escritos, ele sentia o cheiro da lamparina, porque ele ficava a noite adentro ali, estudando, preparando, se capacitando. Thomas Goodwin falou o seguinte: enquanto alguns homens são a favor de pregar apenas extempore e sem estudo, Paulo convida Timóteo a meditar e estudar e entregar sua mente completamente a estas coisas. A ideia no latim extempore é sem se prender a nada. Pega um texto, lê e vai falando ali, livremente. No seminário a gente chamava sermão de coxa. Sabe o que é sermão de coxa? O cara está sentado no banco lá e com a Bíblia na coxa, procurando texto. O que vai falar, o que vai dizer. Então é um sermão preparado nas coxas. Já então Thomas Goodwin diz o seguinte, que Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, você deve meditar, estudar e entregar sua mente completamente a essas coisas. É um convite à preparação antecipada, à qualificação, para que ele saiba que o que ele está pregando, ensinando, está embasado nas Escrituras e na verdade ali apresentada. Os ministros impõem-se sobre seus ouvintes e divagam quando propõem um certo texto no início, como o começo do sermão, e depois falam muitas coisas a respeito, ou simplesmente por ocasião do texto, mas em geral não extraem nada do texto em si. O meu professor de homilética, ele me disse uma coisa, ele disse que você tem que começar preparando o sermão, e você vai saber quando o sermão está pronto, se você conseguir resumir todo ele numa frase, uma única proposição. Você está preparado. E essa frase precisa conter parte daquilo que está no texto. Quando você falar essa frase, as pessoas leem o texto e dizem assim: está aqui, ó. Então o exercício era você chegar e falar assim: porque Deus amou o mundo de tal... E as pessoas ouvirem e falar assim: isso aqui está lá no texto de João ali, olha. Ele tirou de lá. Ele extraiu dali. As pessoas precisam encontrar no que você está falando a verdade bíblica. Então é muito fácil chegar e dizer assim: por que eu acho isso? Não, o que a Bíblia está dizendo aqui? Então a Bíblia está querendo dizer isso. E é interessante quando você prega expositivamente, as pessoas chegam e falam assim: pastor, eu li esse texto tantas vezes e não tinha visto isso aqui, mas agora eu estou aqui lendo, estou vendo isso. Esse é o que Deus diz que é o poder da pregação.
quando a pregação é bíblica, ela abre os olhos. Lembram de Jesus andando no caminho de Emaús? Como lhes expunha as Escrituras e se lhes abriram os olhos. Porque eu fui estudar uma vez na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, ainda na minha adolescência. Eu gostava muito de estudar lá porque tem professores que ficam lá dando plantões. Então, determinados dias da semana são algumas matérias e tal. Então eu ia para lá estudar. Quando surgiam dúvidas, eu ia lá e eles tiravam as dúvidas. Eu cheguei nesse dia às 14 horas. Sentei, saí nas prateleiras buscando livros, sentei e comecei a estudar. À mesa ao lado tinha um rapaz, talvez da mesma idade que a minha, se não mais novo, com uma Bíblia hebraica aberta e lendo. Então eles têm um ritual de leitura, eles ficam balançando, é uma técnica de memorização. Então ele sentado ali lendo. Eu sentei e comecei a estudar. Fui, tirei dúvida, voltei, tirei dúvida, saí, comprei Coca-Cola, voltei, e ele lá. Quando deu 5:30 da tarde, ele fechou, levantou e foi embora. Passou toda a tarde lendo. Porque quando ele fosse apresentar, para fazer o bar mitzvah dele, ele tem que ter grande parte do Pentateuco de cor, decorado. Ele precisa decorar, recitar as Escrituras de cor. Então os judeus na época de Jesus faziam isso, eles decoravam as Escrituras. E mesmo assim, esses homens que eram tão letrados nas Escrituras, precisaram ter os olhos abertos por Jesus quando lhes expôs as Escrituras. O texto diz: quando Jesus lhes expôs, se lhes abriram os olhos. Então é isso que o pregador faz, o pregador abre os olhos da congregação. Então é por isso que é comum as pessoas dizerem: pastor, eu já tinha lido e não tinha visto isso, não tinha percebido isso, porque essa é a função do pastor. Para os puritanos, diz Miller McClure, para os puritanos, o sermão não depende apenas da Escritura. Ele exige literalmente dentro da palavra de Deus. O texto não está no sermão, mas o sermão está no texto. Posto sumariamente, ouvir um sermão é estar na Bíblia. Então, para Miller, a ideia é: você não vai pegar a Bíblia e pôr no seu sermão. O seu sermão tem que estar na Bíblia. A Bíblia precisa ser exposta. Quando as pessoas ouvirem o sermão, elas vão estar na Bíblia. É por isso que eu gosto da pregação expositiva lectio continuo, pregação continuada das Escrituras. Nós somos inseridos em um livro das Escrituras e só saímos dali quando aquele livro cessa. Então, continuamente, nós estamos naquele contexto, no contexto daquele autor, daquele livro, daquele ensino, vivendo aquilo. Então, aproveito em outros tipos de pregação, sim, mas ela não é tão salutar quanto a expositiva, porque a gente permanece, por exemplo, o profeta Isaías. Quanto tempo nós não ficamos dentro do contexto, do ambiente do profeta Isaías? Agora nós estamos dentro do contexto do apóstolo Paulo aos Efésios, no contexto do apóstolo Tiago, convivendo com esses autores, conhecendo eles em profundidade. Bom, a importância de aplicação nos sermões puritanos. William Ames diz o seguinte: pecam os que se atêm à descoberta e à explicação da verdade, negligenciando o uso e a prática em que consistem a religião e a santidade. Tais pregadores edificam a consciência em pouco ou em absolutamente nada. O que o puritano precisava fazer? Ele precisava ser bíblico, extremamente bíblico, capaz de tomar aquela verdade e trazer para hoje, para o agora. Então, há pouco o diácono Felipe falou para mim assim: qual o significado do milagre de Jesus de transformar água em vinho? Qual é? Só para não acabar a festa? Era isso? Jesus era tão gente boa que ele não queria que a festa acabasse, era isso? Não. Vocês já ouviram alguém dizendo assim: olha, eu não acredito em Deus, não acredito em milagre, eu não acredito que Jesus era o Filho de Deus? Já ouviram essas situações?
Pois quando eu me aproximo dessas pessoas, eu me aproximo delas na realidade que os sinais são apresentados em todo o texto bíblico. Todos os sinais, principalmente na pessoa de Jesus, apontam que ele era Deus conosco. Então os sinais são em várias áreas. Sinais na natureza, controlava o vento, transformava água em vinho, são sinais da natureza. Ele tinha domínio sobre a natureza. Sinais sobre o mundo espiritual, ele expulsava os demônios, não expulsava? Os demônios se assombraram quando viram. Por que vinha nos atormentantes do tempo? Então ele tinha domínio sobre as forças espirituais, sobre situações temporais. Por exemplo, quando Lázaro morreu, o que Jesus fez? O ressuscitou. Temporalmente isso é impossível. Morreu, acabou. Então os sinais apontam a divindade, o poder dele, e eu creio nisso. E aí Jesus encerra então dizendo assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Quem tem mais fé? Quem vê gente levantando de cadeira de roda hoje? Gente que faz água virar vinho? Ou eu, que não preciso ver nada disso, mas creio que ele transformou água em vinho, que ele curou os cegos, que ele fez coxos andarem? Bem-aventurados que não veem, mas creem. Isso não significa que não aconteçam milagres. Acontecem, mas é ele que faz. É sobrenatural, não é ordinário. Então eu não exijo que aconteça, não marco dia e não marco hora. E sou bem-aventurado porque não vi e creio. Então o mar vermelho se abriu? Sim. Eu creio. Vocês creem que eu sou casado? Creem? Qual é o sinal que vocês têm para provar isso? E se hoje eu tivesse mexido com alguma coisa corrosiva e tivesse retirado? A Elaine liga o vídeo nessa hora e me vê sem aliança. Aí complica, né? Então eu estou lá mexendo com uma coisa corrosiva, aí eu tiro para não estragar, guardo e esqueço. Aí vim sem. Qual é o sinal? Talvez então alguém chegue e fale assim: você é casado? Eu vou dizer: sim, sou casado. Essa pessoa vai acreditar, não vai? Eu tenho um sinal que mostra isso. Sabe qual é o sinal? É um documento lavrado pela autoridade que chama certidão de casamento. Aí eu apresento a certidão. Ela vale? Ela vale? Vale. Ela vai dizer o quê? Ele é casado. Para o pentecostal, não. Ele vai dizer assim: eu só acredito vendo. Então tem que reunir todo mundo de novo, fazer outro casamento, para ele ver o casamento e falar: agora eu acredito que você é casado. Então quando você chega e fala assim: Deus pode fazer alguém andar? Sim. Me mostra, está aqui na Bíblia. Não, eu só acredito vendo. Então tem que acontecer um milagre para ele ver. Aí quando ele vê o milagre: agora eu acredito em Deus, Deus é maravilhoso. Eu falo: mas Deus não é maravilhoso na Bíblia? Ele é maravilhoso na Bíblia. Então quando ele abre o mar vermelho, quando ele faz coxo andar, ele é maravilhoso. Eu creio e sou bem-aventurado, disse Jesus, mesmo não vendo, porque ela é a verdade. O pentecostal, ele precisa ver para crer. Aí ele já se tornou como Tomé, que disse o quê? Só acredito que ele ressuscitou. E foi o primeiro cara a enfiar o dedo na ferida, né? Como dói enfiar o dedo na ferida dos outros, né? Então é um problema. Para pregação puritana, era preciso aplicar. Então a aplicação é isso: quando eu tomo essa verdade do Evangelho e vivo ela com fé, aplico ela à minha vida. Cristo ressuscitou? Creio plenamente. Por quê? As Escrituras declaram. Então quando alguém prega sobre isso, eu creio. Agora, como é que eu aplico isso na minha vida? Aí eu preciso então aplicar isso às situações. Mesmo que eu pereça nesse tempo presente, Ele disse que eu vou ressuscitar com Ele. Então eu creio nisso. Thomas Merton disse o seguinte: os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Vocês não sabem quanto isso é salutar para um pastor. Não foi uma, mas inúmeras vezes que eu pensei em abandonar o ministério. Porque um médico, ele opera uma pessoa e ela morre ou sai dali sã. O engenheiro, ele começa a construir, ou cai tudo ou permanece em pé, mas ele está vendo o resultado. Um pastor, é muito difícil dele ver os resultados. E uma expressão do puritano Merton é de que os melhores ouvintes são que praticam. Então é tão
tão agradável quando você vê um crente que transforma a vida dele quando ouve um sermão. Tomemos, por exemplo, o sermão domingo de manhã, do amor à riqueza, que a gente viu não está tão distante de nós, da nossa realidade. Tem ninguém rico nessa igreja, mas o amor à riqueza pode nos atacar. Então, quando você vê um crente falando assim: ó, pastor, eu estou decidindo ajudar mais os pobres. Olha como é agradável. Mas às vezes você ouve um falando assim: não, eu não vou doar porque lá em casa eu estou assim. Mas se ele está comendo e vestindo, tem que estar contente, não é isso que disse Paulo? 2 Timóteo 6,10. Eu não vou ajudar porque não sei. E aí ele começa a criar um monte de situações para usufruto pessoal dele, quando as escrituras declaram que o meu dinheiro deve ser para o bem do próximo. É por isso que Deus me deu o que eu tenho, não para o meu benefício, não para mim mesmo. O receber da palavra consiste em duas partes: atenção da mente e intenção da vontade, é o que diz William Ames. Duas partes se compõem ouvir a pregação. Primeiro, receber essa palavra com a mente e a atenção. Então, você precisa... às vezes eu faço isso quando eu vou estudar. Eu paro, me acalmo, controlo a respiração, esqueço um pouco as coisas. Às vezes, se tem alguma coisa para resolver, eu resolvo logo, para não estar lá assim lendo: ixi, tem que ligar para fulano. Eu ligo logo, resolvo, pego a agenda, vejo, marco tudo que tinha que ter feito. Resolveu? Acabou? Pode até tirar o telefone do gancho. Agora eu posso ficar tranquilo. Então, na hora de vir para o sermão, a mente atenta. O que está sendo dito? O que está falando? Um dia desse, uma pessoa chegou assim: pastor, só podia ter dito isso no sermão. Eu falei: pois eu disse. Ela ficou tão sem graça. Eu falei: os sermões ficam na internet, os slides estão na internet. Eu falei: vai lá e veja o ponto 2. Aí depois ela chegou à noite: eu acho que eu dormi nessa hora. Eu falei: você dormiu? Foi mais que 1 hora, você dormiu muito. Então a mente atenta. O que está sendo dito? O que está sendo falado? O que está sendo explicado? Outra coisa que ele diz é a intenção da vontade. Você tem que ter vontade de fazer aquilo. Você se matricula num curso de violão, Guilherme. O que você pretende com isso? E se você não aprender a tocar violão, você vai continuar indo? Então, quando você vai à igreja, o que você pretende? É só se divertir? Pode ir embora que não vai dar certo. Preencher tempo? Vai assistir televisão, é mais eficaz. Eu vou à igreja para me transformar. Então eu vou lá, aprendo das escrituras e sou transformado por isso. Então a intenção da vontade é esse sentimento. Quando eu vou ao culto, eu faço uma oração: Senhor, o que queres me falar hoje? Estou pronto a ouvir. É a minha oração vindo para o culto. Ouço o sermão, ouço os cânticos, as orações. Quando eu vou embora, Senhor, já que o Senhor me falou, me ajuda agora a viver o que o Senhor me disse, a praticar o que o Senhor me disse, a viver isso. Porque o sensato ouve e pratica. Constrói a casa sobre a rocha. O insensato constrói a casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, o que acontece com ele? Derruba tudo. Edmund Calamy, outro puritano, disse assim, falando sobre sermões: deve-se comê-lo, e não apenas comê-lo, mas também mastigá-lo bem, digeri-lo. Um sermão bem digerido, sobre o qual se meditou bem, é melhor do que 20 sermões sem meditação. Vou dar uma ilustração bem própria para vocês. Pega caroço de milho cozido, ou feijão, e joga dentro da boca e engole. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai sair inteiro nas fezes. Aquela capa que tem nas leguminosas não permite que ele seja digerido. Quando você for ao banheiro, vai estar lá o milho, vai estar lá o feijão. Para ele ser absorvido pelo corpo, o que você tem que fazer? Romper aquelas cascas com os dentes. Mastiga bem. E aí você vai solver todas as vitaminas. Então ele diz assim, Calamy declara o seguinte: quando você pega um sermão, os
puritanos eram muito dados à meditação. Terminavam o sermão, eles iam meditar sobre o sermão em casa. Então eles conversavam em família sobre aquilo. Qual o benefício do que ouvimos hoje? Há algum pecado familiar que nós precisamos abandonar? Há algum pecado pessoal que a gente tem que deixar? Então sentavam à mesa e conversavam sobre isso, meditavam, labutavam sobre aquilo várias horas para ter transformação pessoal. Ele diz, então isso é melhor um sermão desse do que 20 sermões que você não pegou nada. Nada. Então é muito propício ter essa capacidade de meditar naquilo que se ouviu. John Deere disse o seguinte: aquilo que o puritano ouvia em público, ele repetia em particular, para exercitar a si mesmo e sua família. Então, que era pregado na igreja, ele levava para dentro de casa, repetia o sermão com a família. Alguns puritanos, na quinta-feira depois, se reuniam com o pastor de novo para discutir o sermão. Pastor, domingo o senhor disse esse aspecto, o que é isso? Pastor, eu tive dúvida. Pastor, essa situação surgiu. Então eles discutiam na quinta-feira, depois que tinha passado o sermão em casa, depois na quinta-feira, de novo com o pastor reunido à casa. A casa de Richard Baxter, se não me engano, teve situações em que mais de 30 pessoas se reuniram com ele na quinta-feira para discutir novamente o sermão e ali experimentar com ele aquelas verdades que foram ensinadas. Theophilus Hitton, outro puritano, disse o seguinte: ele reunia toda a sua família no domingo à tardinha e de maneira amável conferia com eles sobre as coisas com que se haviam entretido na casa de Deus, encerrando tudo com uma oração pela bênção de Deus sobre eles. Então ele reunia a família e dizia: o que vocês aproveitaram hoje? O que vocês experimentaram hoje? Esses dias eu sempre chego em casa e falo com o Isaac assim: Isaac, o que você viu hoje lá na salinha lá? Aí ele fala. Aí esses dias eu falei assim, ele já foi e já falou. Eu falei, está se antecipando, nem espera perguntar mais. Pai, hoje eu vi isso, hoje a professora falou aquilo, hoje ela falou não sei o quê, ele vai e conta tudo. Aí eu estava lendo com ele um texto bíblico essa semana, estou no Novo Testamento. Aí quando eu comecei a ler lá em Hebreus o texto, se vocês observarem a nossa liturgia à noite, nós estamos lendo Hebreus, porque eu estou lendo Hebreus. Futuramente nós vamos ter uma série de sermões em Hebreus. Aí eu estou lendo lá Hebreus, aí eu falei o nome do patriarca. Papai, eu estou vendo isso aí, o que você está falando. Aí eu falei, tá vendo? O que foi que você viu lá? Aí ele ficou assim, já era meio da semana. A professora falou isso, falou... Aí, não, calma aí, você foi outra história. Começou a misturar um pouco as histórias. Aí eu, não foi assim, né? E ele, isso aí mesmo. Então a gente tem que promover essas situações de conversa doméstica sobre o que foi pregado, sobre o que foi ensinado. Outra ideia é que o objetivo máximo da pregação era a vida santa. A pregação ela tinha que atingir as pessoas. Richard Baxter diz assim: como o homem não está tão propenso a viver de acordo com a verdade que conhece, exceto quando ela de fato comove profundamente, assim sua alma também não goza da doçura da verdade, exceto quando a especulação de fato passar a afeição. O entendimento não é a alma toda e, portanto, não pode fazer todo o trabalho. O entendimento deve assimilar verdades, prepará-las para a vontade e deve recebê-las, recomendá-las às afeições. As afeições são como fundo da alma. O Richard Baxter fala isso no livro Discipulado O Discipulado Reformado. É um escrito que ele fez aos pastores. Na verdade, no original é o Pastor Reformado, publicado pela editora Cultura Cristã. Todo pastor deve ler esse livro. Nesse trecho, o Richard Baxter fala o seguinte: como o homem não está tão propenso a viver de acordo com a verdade que conhece, exceto quando ela de fato comove profundamente. Ministros precisam usar tom grave, algumas vezes elevar o volume da voz, falar com tão grave seriedade que as pessoas atendam. Elas não estão prontas a atender. Vamos lá. Então uma criança bem pequenininha, 3 anos de idade, com um pedaço de ferro na mão, perto da tomada, ela está para enfiar no buraquinho, ela está tentando encaixar no buraco. Como é que você vai fazer?
vai andando devagarzinho, chega lá, neném, faz não, dá ferrinho pro titio, assim, dá logo um gritão para ela cair dura no chão, né? Pular para trás, soltar o ferro e nunca mais pegar naquele lugar de perigo, não é assim? Não pode, você morre. Porque você então alcança as afeições daquela criança. Pelo convencimento, você não vai conseguir. Então ele fala dessa ideia, que o ministro precisa atingir as afeições. Jonathan Edwards tem um tratado maravilhoso sobre as afeições. Não sei se ele é publicado em língua portuguesa, mas é muito propício nesse ponto que Richard Baxter considera aqui. Então, atingir as afeições da alma. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação sobre o que nós vimos? Não? Vamos então.